Na aula de hoje, trataremos sobre período composto por subordinação, orações subordinadas entre si, ou seja, aquelas que não podem ser separadas em frases diferentes. Por quê? Porque uma exerce uma função sintática que falta na outra. Então é isso que nós vamos ver agora. Vejamos o período. Você já contou quantas vezes acessa seu smartphone? Este é um período composto por duas orações. Tem dois verbos, contou e acessa. Então, é um período formado por duas orações. Entre si, essas orações são subordinadas. Como é que eu sei? A primeira coisa que eu vejo é se eu consigo separá-las em frases diferentes, se eu poderia colocar um ponto final e separá-las. Você já contou o ponto? Quantas vezes acessa seu smartphone? Não dá para separar. Por que não dá para separar? Porque essas orações são completamente independentes. Desculpe, dependentes, perdoe. Essas orações são completamente dependentes entre si. Mais especificamente, esta segunda oração exerce uma função sintática que falta na primeira. Vamos ver como é que isso acontece na prática. Na primeira oração, vamos analisar o que falta. Em caso de orações subordinadas, a primeira coisa que você vai ter que fazer é olhar para a oração principal, que é a primeira, aquela que tem as ideias principais, e ver qual é o termo que falta nesta oração. Depois você tem que se perguntar se esse termo é uma função sempre exercida por um substantivo, por um adjetivo ou por um advérbio, para depois você classificar. Existem três tipos de orações subordinadas: substantivas, adjetivas e adverbiais. O que isso significa? Que na oração principal vai faltar alguma coisa, um objeto direto, um advérbio, um adjunto adverbial, um sujeito. Então você tem que verificar o que falta. E depois que você encontrar o que falta, você tem que se perguntar: este termo que falta é uma função sempre exercida por um substantivo, por um adjetivo ou por um advérbio? Ou seja, esta segunda oração, ela exerce o papel de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Esse será o raciocínio. Então vejamos nesse caso. Vamos olhar a oração principal. Você já contou? O verbo é contou. Eu pergunto: quem contou? Resposta: você. Você é o sujeito. Sujeito simples. Tem apenas um núcleo. Ok. Já contou é o meu predicado. Trata-se de um predicado verbal. Como é que eu sei? Porque o núcleo desse predicado é um verbo de ação, é um verbo significativo. Ok, então é um predicado verbal. Porém, tem um problema aí. Esse verbo não tem sentido completo sozinho. Você já contou o quê? Quem conta, conta algo. Né? Então, falta para esse verbo um complemento. Esse verbo ele tem que transitar para buscar um complemento. Então, ele é um verbo transitivo direto. Como é que eu sei que ele é transitivo direto? Porque quando eu faço uma pergunta, não aparece a preposição, né? Você já contou o quê? Você já contou, sei lá, tijolos na parede? Você já contou balas? Você já contou piada? Você já contou, enfim. Todos esses exemplos me mostram que o complemento que esse verbo precisa se une a ele sem a presença de uma preposição, se liga a ele diretamente. Então, contou é um verbo transitivo direto que precisa de um objeto direto. Cadê o objeto direto? Resposta: a segunda oração inteirinha é o objeto direto que falta na primeira. Se você ainda tiver dúvida que essa segunda oração é um objeto direto em forma de oração, é um objeto direto grandão, você reduz essa segunda oração, substitua por uma palavra qualquer para fazer uma análise sintática com algo menor. Por exemplo, você já contou isso? Veja que esse pronome demonstrativo isso seria o objeto direto do verbo contar. Tá? Isso é o objeto direto. Agora vamos ver o que acontece aí. Eu acabei de identificar que na oração principal falta um termo.
Qual é o termo? Objeto direto, beleza. O objeto direto é uma função sempre exercida por um substantivo. No máximo, como acontece aqui com esse isso, no máximo é um pronome que pode estar no lugar desse substantivo. Por quê? Porque o pronome é uma palavra coringa que pode estar no lugar de qualquer substantivo. Bom, então eu sei que a função é objeto direto e eu sei que essa função é sempre exercida por um substantivo. Então, qual a inferência que eu vou chegar? Que a oração lá em cima, que está funcionando como objeto direto do verbo da oração principal, ela é uma oração subordinada substantiva. Como é que eu sei que ela é uma oração subordinada substantiva? Primeira coisa que eu vejo, qual é a função que ela exerce. Exerceu a função de objeto direto? Ok. O objeto direto é uma função somente exercida por um substantivo. Veja, o sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo, essas funções são só exercidas por um substantivo. Então, se você tiver uma oração inteirinha que tenha uma destas 6 funções, ela vai se chamar oração subordinada substantiva. Por quê? Porque ela estará no lugar de um substantivo. Ela estará exercendo a mesma função que um substantivo exerce, que é o de objeto direto. Então, essa aqui, nesse caso, vai se chamar oração subordinada substantiva objetiva direta. Quando você identificar que uma oração, que a segunda oração, vai exercer em relação à oração principal uma dessas 6 funções desta primeira linha da coluna, ou de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo, você vai identificar uma oração subordinada substantiva. Por quê? Porque só o substantivo pode exercer essas 6 funções. Então, primeiro identifica a função. É uma dessas 6? Coisa linda. A oração é uma oração subordinada substantiva. E ela vai receber uma classificação. Qual é a classificação? Da função sintática que ela exerce. Se é sujeito, ela vai ser oração subordinada substantiva subjetiva. É objeto direto? Oração subordinada substantiva objetiva direta. É objeto indireto? Oração subordinada substantiva objetiva indireta. É complemento nominal? Oração subordinada substantiva completiva nominal. É aposto? Oração subordinada substantiva apositiva. É predicativo? Oração subordinada substantiva predicativa. Ok, vamos para um outro exemplo. Eu quero mostrar para você que a oração subordinada pode estar no lugar de um adjetivo. Então vamos lá. Eu coloquei o mesmo exemplo, um exemplo parecido. Você já contou quantas vezes acessa o smartphone novo? Então, o que sabemos? Que essa segunda oração é o objeto direto que falta na primeira. Como é que eu faço para saber isso? Eu olho para a oração principal e vejo o que está faltando. Então, eu vejo a oração principal. Tá aqui. Contou. Quem contou? Você. Tem sujeito, beleza. Então, não é o sujeito que falta, tá? Contou. Contou o quê? Falta o objeto direto. Então, essa oração aqui vai ser o objeto direto da primeira oração. Como o objeto direto só é uma função exercida por um substantivo, esta oração aqui, ela vai estar no lugar de um substantivo. Ela vai se chamar oração subordinada substantiva. E aí vai receber o nome da função que ela apresenta nesse contexto. É objeto direto, oração subordinada substantiva objetiva direta. Muito bem. Mas veja que eu acrescentei um adjetivo aí. Quantas vezes acesso o smartphone novo? Eu acrescentei só para você entender que o adjetivo é uma palavra que sempre se refere a um substantivo, caracterizando, qualificando este substantivo. Então imagine o seguinte: eu vou tirar esse adjetivo dessa oração e no lugar desse adjetivo eu vou colocar uma oração que exerça o mesmo papel. Você já contou quantas vezes acessa o smartphone que acabou de comprar? Eu não estou falando de smartphone que você vendeu, ou que você quebrou,
ou que é novo, ou do smartphone verde, do smartphone amarelo. Eu estou falando do smartphone que você acabou de comprar. Essa oração, essa terceira oração inteirinha, ela está caracterizando smartphone. Ela está no lugar de um adjetivo. Ela é uma oração adjetiva. Essa segunda oração aqui, em relação à anterior, ela é subordinada substantiva, mas em relação à posterior, ela é principal. Veja que a classificação das orações, ela depende do ponto de referência. Ela é principal em relação a qual? Ela é subordinada em relação a qual? Muito bem. E finalmente vamos ver um exemplo de uma oração que vai funcionar como advérbio do verbo da oração principal. Eu mantive o mesmo exemplo. Ó. Você já contou quantas vezes acessa o smartphone? Sabemos então que esta segunda oração, em relação à primeira, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas eu vou acrescentar para este verbo acessar um advérbio em forma de oração. O que é advérbio? É um termo, é uma locução ou é uma oração que acrescenta para o verbo uma circunstância. Essa circunstância pode ser de tempo, de modo, de afirmação, de negação, de dúvida, de meio, de finalidade, de causa, de consequência. Tem várias circunstâncias a serem expressas, tá? Eu vou acrescentar esse verbo uma circunstância de finalidade. Você já contou quantas vezes acessa o smartphone para checar e-mails? Essa oração, essa terceira oração inteirinha, ela está funcionando como advérbio do verbo da oração anterior. Ela é um advérbio grandão em forma de oração. Então, ela é uma oração subordinada adverbial, tá? Mais uma vez, só para reforçar, essa segunda oração, em relação à primeira, ela é subordinada substantiva objetiva direta. Mas em relação à terceira, ela é uma oração principal, porque ela tem uma dependente dela. E esta terceira está no lugar de um advérbio de finalidade. É um advérbio de finalidade em forma de oração. Então, é uma oração subordinada adverbial final. Então, só para deixar bem claro, as orações subordinadas são aquelas que não podem ser separadas em frases diferentes. Por que elas não podem ser separadas? Porque uma exerce uma função sintática que falta na outra. Então, a primeira coisa é você olhar para a oração principal e ver o que falta. Se faltar uma dessas 6 funções sintáticas da primeira linha, você terá uma oração subordinada substantiva. Por quê? Porque essas 6 funções sintáticas só podem ser exercidas por um substantivo. Então, a oração que fizer isso, estiver exercendo uma dessas funções, ela estará, em forma de oração, exercendo essa função sintática em relação à outra. Então, ela será uma oração subordinada substantiva com uma dessas 6 funções. Se a segunda oração exercer em relação à primeira uma função de um adjetivo, ela vai estar no lugar de um adjetivo, ela será uma oração subordinada adjetiva. E se ela exercer uma função de advérbio, ela estará no lugar de um adjunto adverbial, ela será uma oração subordinada adverbial. Lembrando que o adjetivo vai se referir a um substantivo da oração anterior e o advérbio vai se referir ao verbo da oração anterior. As substantivas têm 6 tipos, são esses aqui. As adjetivas têm 2, que são adjetivas restritivas e explicativas, e as adverbiais têm 9, causal, condicional, comparativa, concessiva, consecutiva, conformativa, final, proporcional, temporal, tá? O que faremos agora é dar um zoom em cada uma delas, né? Então, os próximos passos serão entrar em cada um desses tipos e estudar com mais calma. Então, a próxima matéria será o estudo das orações subordinadas substantivas, a seguir das adjetivas e, finalmente, das adverbiais.